Nesta quinta aula, nós vamos prosseguir no estudo dos conceitos relativos à matéria, força e energia, no contexto das leis de Newton, e vamos enriquecer a descrição dos problemas da dinâmica da partícula para levar em conta aspectos relativos à sua forma e à sua distribuição de massa e movimentos associados, e posteriormente discutiremos a questão da conservação de momento, conservação de energia, enfim, conceitos que são cruciais na mecânica clássica. Inicialmente nós vamos então discutir a noção de centro de massa para sistemas de partículas. Antes, porém, precisamos conceituar os sistemas de partículas. O sistema de partículas, então, é qualquer sistema composto por um conjunto de partículas heterogêneo que seja, mas que compõe um todo que está então sujeito às leis da física que nós estamos discutindo, ou seja, no contexto da física clássica, objetos que se movem e que se interrelacionam. A análise desses sistemas permite a compreensão de processos muito variados, como o caso de colisões entre objetos, entre sistemas múltiplas partículas, e permite, com a ajuda das noções de conservação, a resolução de uma série de problemas, alguns dos quais a gente vai exemplificar no curso dessa aula. A noção de centro de massa é importante na medida em que a gente pode substituir o movimento de um objeto, tipicamente pelo movimento do seu centro de massa, que seria então representativo do todo, e o movimento do objeto relativamente ao seu próprio centro de massa. Portanto, a noção de centro de massa nos permite a representação de movimentos bastante complexos, como se fosse o movimento de partículas pontuais. Em cima disso, constrói-se então o movimento adicional do objeto em torno do seu próprio centro de massa. Então, a noção de centro de massa enriquece muito a descrição do sistema e nos permite descrever colisões e uma série de fenômenos com auxílio das leis de conservação. Para um sistema composto por duas partículas de mesma massa, naturalmente que o centro de massa seria o ponto médio entre essas duas partículas, ou seja, se elas estão conectadas por um meio fixo e com massa desprezível, naturalmente que a gente poderia descrever o movimento desse conjunto, como com um par de halteres, por exemplo, como o movimento do centro desse sistema. Se for o caso de um sistema composto por múltiplas partículas, a descrição geral seria da forma um somatório de todas as massas multiplicadas pelas posições dos vários objetos que compõem o sistema. Portanto, como é uma soma vetorial, nós temos então essa descrição enriquecida e, de uma certa maneira, vamos nos referir ao centro de massa sempre como se fosse o centro do sistema, um ponto representativo de todo o sistema que estamos estudando. Portanto, a massa total do sistema apareceria multiplicada pela posição do centro de massa. Isso então é obtido, calculado como uma soma das massas individuais, ponderando as posições individuais dos objetos na cena. Um exemplo muito simples, passando daquele mais trivial de dois objetos como um par de halteres e o centro de massa estando no centro do sistema, é, por exemplo, uma gangorra com certo comprimento, no caso 3 metros, e a gente vai desconsiderar para essa análise a massa da própria gangorra, e que está apoiada no seu ponto médio.
ou seja, 1,5 metro para um lado, 1,5 metro para o outro lado. Uma pessoa, um adulto, que vai brincar com o seu filho, por exemplo, de massa 40 kg, e senta em uma extremidade, e o seu filho senta na outra extremidade. Ambos, então, estão sentados na extremidade, um com 40 kg e o outro com 80 kg. Onde se situaria, então, nesse caso, o centro de massa? O centro de massa, considerada a expressão já descrita, ele deverá estar mais próximo do adulto, que tem mais massa, a massa de 80 kg, em relação ao da criança, que é de 40 kg. Se o adulto quiser tornar esta brincadeira, vamos dizer assim, mais dinâmica, mais participativa para a criança, muitas vezes o seu objetivo é que o centro de massa coincida com o ponto de apoio da gangorra, para que haja efetivamente um equilíbrio e, consequentemente, a brincadeira se torne mais interessante para a criança. Dessa forma, onde deveria sentar-se o adulto? Observe, então, para a análise desse problema, que se utilizarmos uma descrição em que a gangorra percorre o eixo X desde 0 até 3 metros, com cada um em uma das extremidades, teríamos o centro de massa calculado dessa forma, ou seja, a massa total do sistema multiplicada pela posição no eixo X do centro de massa, sendo igual a 40 kg vezes a posição da criança, que é considerada estar na posição 0 ao longo do eixo X, mais a massa do adulto multiplicada pela posição que é considerada de 3 metros para a localização do adulto. Consequentemente, essa brincadeira, como já antecipávamos, não vai ser tão interessante, porque o centro de massa não está próximo do ponto de apoio. O centro de massa, então, calculado dessa forma, é obtido como correspondente a 2 metros. Então, está à direita, pendendo para o lado do adulto, como antecipáramos, e, consequentemente, esta criança ficaria no ar o tempo todo, porque o centro de massa deslocaria esse equilíbrio para a metade da haste que está do lado do adulto. No segundo caso, quer-se que o ponto de apoio coincida com a posição do centro de massa. Se existe a suposição de que a criança prossegue sentada na posição x igual a 0, e o adulto vai, então, escolher a sua posição na gangorra, esta é a incógnita. Consequentemente, teríamos que a massa total, que é 120 kg, multiplicada pela posição que se quer que seja a posição do centro de massa, ou seja, a posição do ponto de apoio no centro da gangorra, ou 1,5 metros, esta posição do adulto passa a ser, então, a incógnita do nosso problema, uma vez que a criança continua sentada na posição x igual a 0. Portanto, a posição passa a ser 2,25 metros, ou seja, o adulto teve que se mover para próximo do ponto de apoio da gangorra, para que, então, a massa multiplicada pela distância equilibrasse a massa da criança multiplicada pela distância que está para o outro lado do ponto de apoio. Uma outra aplicação do conceito de centro de massa se refere a objetos com formas variadas
pode ser, neste caso, uma forma geométrica composta de formas geométricas colocadas em justaposição, mas formas geométricas conhecidas e em relação às quais é fácil operar e descobrir os centros de massa individuais, fazendo com que, então, o conjunto deste objeto, que é formado por exemplo, polígonos, possa ser obtido pela justaposição de objetos que, apesar de haver a uniformidade e o objeto ser compacto, pode-se calcular o centro de massa através do artifício de conjugar objetos com formas diferentes e com o mesmo material de composição. No caso de um objeto em uma forma retangular, com outro retângulo junto a ele, ou seja, uma forma que não é uma forma trivial, a gente pode calcular o centro de massa através da composição do centro de massa de uma figura muito simples, como, por exemplo, um retângulo, e de um outro retângulo, também muito simples, obtendo-se posteriormente o centro de massa através dos pontos representativos, acompanhados de suas massas respectivas, desses objetos poligonais. Então, no caso do retângulo maior, se pode obter facilmente, por serem homogêneos os materiais, pode-se obter facilmente o centro de massa do objeto, compondo essas geometrias simplificadas, como no caso da figura, que são retângulos justapostos. Como a área do retângulo é simples de obter, ou seja, a base vezes a altura, a gente tem como ponto representativo daquele objeto o seu centro geométrico, que está situado na posição 0,3 metros na direção X e 0,2 metros na direção Y, do retângulo maior. Analogamente, para o segundo retângulo, que seria um retângulo mais delgado, mais alongado, a posição do seu centro de massa será obtida facilmente pelo ponto intermediário na direção X e o ponto intermediário na direção vertical, Y. Sendo, então, as coordenadas do centro de massa, x igual a 0,7 metros e o y igual a 0,3 metros. Como a densidade do material é constante, ou seja, existe uma homogeneidade do material, a separação em dois módulos é apenas um artifício de cálculo. Neste caso, a composição se faz como a composição de duas partículas pontuais localizadas nos seus centros de massa e com massas correspondentes ao total do objeto que ele representa, cada um dos centros de massa individuais. Esta composição permite obter o centro de massa global, ou seja, desse objeto que não tem um formato tão simples e imediato quanto o retangular, mas pode ser construído a partir da justaposição de retângulos, figuras mais simples, dentro de uma densidade uniforme para o material. Dessa forma, compondo então a massa total multiplicada pela coordenada do centro de massa vetorialmente, é igual às massas individuais dos retângulos somadas, ponderando cada uma delas a posição do centro de massa de cada uma dessas peças retangulares. Essa justaposição permite então a nós
obter a coordenada do centro de massa como sendo 0,433 metros na direção x e 0,233 na direção y. E, consequentemente, a gente obtém o centro de massa de uma figura complexa com auxílio da justaposição, colocando ao lado figuras mais simples, cujo centro de massa é mais fácil de obter. A conservação da quantidade de movimento linear é um dos conceitos mais importantes da mecânica e nos ajuda a compreender uma série de processos dentro da física clássica e, naturalmente, que tem que ser enriquecida por outros conceitos para o entendimento do mundo das colisões, no caso da física moderna, em que a gente tem interação entre objetos com comportamentos diferenciados em relação ao nosso usual da mecânica clássica. No entanto, a quantidade de movimento linear está na raiz da própria mecânica e das leis de Newton, através dos conceitos relativos às leis de Newton, de principalmente conservação de quantidade de movimento, como sendo obtida apenas através da aplicação de forças externas. E essas forças externas causando alteração de quantidade de movimento dentro de um certo intervalo de tempo, produzindo então a lei de Newton de que a força é igual a massa vezes aceleração, como simplificação da lei, que essencialmente foi como foi obtida inicialmente, como a força sendo igual à variação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento linear é uma grandeza vetorial que pode ser entendida como uma medida do esforço necessário para levar uma partícula que esteja em movimento até o repouso. Por exemplo, a quantidade de movimento relativa a um caminhão de 5.000 kg, ou seja, 5 toneladas, a 60 km horários, é maior do que a de um veículo de passeio que tenha 1.000 kg, ou seja, 1 tonelada, e que se esteja movimentando a 120 km horários. A segunda lei de Newton, como mencionado, ela se escreve em termos da quantidade de movimento como dp/dt, ou seja, a variação da quantidade de movimento, igual à variação da massa multiplicado pela velocidade, que no caso de sistemas com massa constante, significa que temos o produto da massa vezes a aceleração. Daí a noção de que F igual a ma, seja então essa lei de Newton. Quando na realidade a lei de Newton se expressa essencialmente por F igual a dp/dt. Lembre-se disso porque quando o sistema tiver massa variável, isso é uma diferenciação crucial. A quantidade de movimento de um sistema de partículas vai ser, então, a soma das quantidades de movimento das partículas individuais que compõem esse sistema. A expressão da conservação da quantidade de movimento é, textualmente, se a força externa resultante que atua sobre um sistema permanece nula, a quantidade de movimento total deste sistema permanece constante. Observe que, se tratando de conservação de uma quantidade vetorial, todas as componentes estão conservadas no caso de aplicação de força externa nula. Como exemplo,
Considere um vagão de 14 toneladas, ou seja, 14.000 quilos, que se movimenta horizontalmente a uma velocidade de 4 metros por segundo, sobre um trilho. Ele, ao passar por um outro vagão, esta composição recebe, através do engate, o outro vagão que passa a fazer parte do conjunto e ambos vão se deslocar já conjugados ao longo deste mesmo trilho. Este vagão adicional tem uma massa de 2.000 quilos e juntos se movem ao longo do Ou seja, o vagão se movia autonomamente, ele não estava sendo puxado por uma locomotiva, ele estava se movendo autonomamente com esta velocidade. Ao passar pelo outro vagão, eles se engancham e prosseguem juntos. Existe uma alteração de velocidade para que seja preservada a quantidade de movimento existente no sistema. Neste caso, pergunta-se, quanto tempo esse novo conjunto, então concatenado, demora para percorrer 500 metros a partir deste ponto de engate? Eis como a situação se processa e, inicialmente, um vagão em movimento passa a compor um conjunto com o outro vagão e movendo-se, então, ambos ao longo do trilho. Se não havia locomotiva para assegurar que a velocidade se preserva, a quantidade de movimento observada no referencial do laboratório, que somos nós observadores externos nesse caso, ela vê o vagão parado e o outro vagão em movimento. Consequentemente, esta quantidade de movimento está sendo toda conduzida pelo vagão que se movimenta em relação ao observador. O vagão de 2 toneladas estava inicialmente parado, então ele não conduzia nenhuma quantidade de movimento neste referencial do observador, que está então inerte em relação a este vagão. O vagão que vem em movimento a 4 metros por segundo, porta, então, uma quantidade de movimento correspondente à massa vezes a velocidade na direção x positiva, valores positivos na direção x. Essa quantidade de movimento é, então, de 56.000 kg metro por segundo. Esta quantidade de movimento deve se preservar, portanto, quando acontece o engate com o outro vagão, esta composição passa a ter uma massa alterada, mas a quantidade de movimento deve se preservar. Não existem fontes externas como propulsão para o sistema, portanto, ele deve preservar a quantidade de movimento, apesar de a massa agora passar a ser de 16 toneladas. Então, a nova velocidade desse conjunto vai ser de 3,5 metros por segundo e, portanto, para percorrer uma distância de 500 metros, esse conjunto agora demorará a multiplicação da velocidade pelo tempo de percurso, fornecendo então a distância conhecida de 500 metros, o que propicia a obtenção do tempo de percurso como sendo de 143 segundos.
Observe que, se nós estamos fazendo a aglutinação do sistema de partículas e representando o seu movimento através do movimento do centro de massa, a energia total do sistema deve incluir a consideração desta velocidade do sistema, por exemplo, então a energia cinética associada ao movimento do centro de massa, que representa o global do sistema de partículas. Porém, pode haver movimentação dessas partículas. Então, se duas partículas se movimentam em relação ao centro de massa, muito simplesmente, duas partículas, como os halteres que descrevemos anteriormente, e elas poderiam se movimentar em relação ao centro de massa. O centro de massa continua preservado e sendo a metade do caminho entre as duas partículas. No entanto, existe uma energia de movimento também associada ao movimento destas partículas relativamente ao centro de massa, que não se desloca, ele representa o conjunto. Então, esta outra energia deve ser também obtida para que se obtenha globalmente a energia do sistema, ou seja, a energia da parte, do ponto representativo do sistema, aí entendido como um pacote, vamos dizer assim, de partículas, e a energia dessas partículas relativamente ao seu movimento com vistas ao centro de massa. No caso de aproximação de objetos, então essa é a visão mais geral de interação entre objetos, que pode ser, essa interação pode ser de natureza elétrica, ela pode ser de natureza mecânica. A interação entre objetos, ela consiste essencialmente em uma troca, uma aproximação suficientemente grande que permita que esses objetos, ou camadas eletrônicas de cada um dos objetos, né, se toquem e interajam por um curto espaço de tempo. No caso de colisões elétricas, no caso de partículas bastante leves, você verá que as partículas passam próximas umas às outras, mas elas, sob a ação dos campos envolvidos, elas não vão enfrentar esta proximidade que a gente está familiarizado no trato com os objetos macroscópicos. Nesse caso, da colisão, atuam forças por um curto intervalo de tempo, tipicamente, e, consequentemente, se essas forças são internas ao sistema, ou seja, um dos objetos interage com o outro, mas através de forças que só têm a ver com a interação deles dois, isso significa que a quantidade de movimento é preservada, ela continua se conservando. No entanto, quando forças externas atuarem sobre o sistema, esta alteração da quantidade de movimento total do sistema é chamada de impulso. Assim, a força média exercida pela força externa é o impulso observado dividido pelo tempo de interação. Considere o seguinte exemplo. Um carro que está equipado com um boneco instrumentado, ou seja, esse boneco serve para que se avalie o que aconteceria com o ser humano quando um acidente automobilístico acontece, por exemplo. Então, ele serve para um estudo que ajuda a preservar as vidas das pessoas. Esse boneco instrumentado, então, é de massa 80 kg, especificamente
desenvolvido para esses testes de impacto e o carro colide contra uma parede rígida a 25 metros por segundo, então, utilizando as unidades do Sistema Internacional. Você pode, portanto, estimar a força que o cinto de segurança exerce sobre o boneco durante o impacto. Isso, então, é importante porque, afinal de contas, é necessário se ter uma medida, uma noção de qual é a capacidade de um ser humano aguentar impactos e, consequentemente, calibrarem-se dispositivos de segurança, inclusive para preservar a integridade das pessoas. Nesse caso, trata-se de uma estimativa. O objeto, que é o automóvel, vai colidir com uma parede sólida e vai parar. Consequentemente, nós temos uma estimativa do percurso realizado pelo automóvel, ou seja, ele vinha numa trajetória e vai ser submetido a esse impacto e vai parar. E o boneco que estava dentro deste automóvel vai ter, então, uma alteração no estado de movimento que ele trazia devido a esse impacto que vai, ao final do processo, apresentar um boneco, um instrumentado, parado próximo a esse muro da colisão controlada. Suponha, então, é uma aproximação. Suponha que a distância percorrida pelo boneco após o impacto foi de 1 metro após essa colisão. Então, ele vinha a uma velocidade de 25 metros por segundo e, num intervalo de 1 metro, ele passou daquele estado de movimento para parado, este boneco. Esta força, então, é o resultado da avaliação do impulso sobre esse boneco e da sua divisão pelo tempo no qual ocorreu esse processo de redução de velocidade. Quando observado do referencial do laboratório, do experimentalista, a quantidade de movimento do boneco era de 2.000 newtons segundo antes da colisão e passou a ser 0 imediatamente após a colisão. Assim, o impulso foi a alteração dessa quantidade de movimento, que em módulo foi de 2.000 newtons segundo. A questão é que deveríamos, nesse momento, estimar o tempo durante o qual esta quantidade de movimento se alterou, para então quantificarmos a força média exercida. Supondo que esta aceleração tenha sido constante, ou seja, a frenagem do boneco dentro do veículo tenha sido aproximadamente constante, o tempo durante o qual ele se moveu 1 metro com velocidade média de repouso mais inicial dividido por 2, ou seja, 12,5 metros por segundo, poderá ser calculado como sendo 0,08 segundos. Tá? Ou seja, em 8 centésimos de segundo, esse boneco, né, que representaria uma pessoa, teve a sua velocidade reduzida para 0. Finalmente, a força média, então, é de 25.000 newtons. É importante, no caso da cinemática, enriquecer a descrição de um problema que inclua objetos de maior complexidade, mencionando a possibilidade de que haja rotação desses objetos. Por exemplo, num sistema de partículas, você pode dizer que um disco em movimento pode ser representado pelo movimento do seu centro de massa
Mas se ele estiver girando, ele porta aí dois ingredientes de energia, de movimento, por exemplo. Um deles está associado ao próprio giro do disco e o outro, naturalmente, está associado ao movimento do centro de massa ou do disco como um todo, mas aí entendido como o movimento de seu centro de massa, agregando aí toda a massa do disco. Ou seja, o movimento adquire complexidade maior quando é incluída a possibilidade da rotação. De fato, vários processos do cotidiano incluem a rotação como um dos movimentos que deve ser entendido na descrição das atividades, inclusive cotidianas da gente. Cada ponto de um corpo que esteja girando em torno de um eixo se movimenta a uma velocidade que pode ser diferente uns dos outros. Se esse objeto está girando a uma velocidade angular constante, ou seja, um certo número de giros por unidade de tempo, todas as suas partículas estão girando com essa mesma velocidade angular, ou seja, percorrem ângulos iguais durante um certo tempo. Mas a velocidade linear é diferente. Imagine uma situação, para exemplificar, de um CD que esteja girando a 3.000 rotações por minuto. Poderíamos perguntar qual é a velocidade angular desse CD em radianos por segundo, por exemplo. Ademais, podemos perguntar qual será a velocidade de um ponto sobre a superfície desse CD, um ponto específico, por exemplo, situado a 3 centímetros do centro desse CD. Isso, velocidade linear por unidade de tempo, medida em segundos. As respostas a essas perguntas são simplesmente de que um giro completo deste CD em torno do seu eixo significa que houve um percurso de 360 graus ou 2π radianos. Consequentemente, 3.000 rotações por minuto significaria 50 rotações por segundo. Mas essas 50 rotações por segundo representam, então, 314 radianos por segundo. A velocidade linear de um ponto sobre a superfície desse CD significaria, então, o entendimento de que cada um dos pontos se desloca nesse movimento circular a uma velocidade que pode ser diferente. Os mais próximos do eixo de rotação, eles andam com velocidade mais reduzida. Os mais distantes se movimentam com velocidade linear maior, todos com a mesma velocidade angular. A mesma velocidade em giros, rotações por minuto ou por segundo. Portanto, no caso de um ponto a 3 centímetros do centro deste CD, percorre 2π vezes o raio, que perfaz 6π centímetros, em um giro do CD. Como, nesse caso, são 50 rotações por segundo, este ponto percorrerá 942 centímetros. Iniciamos a aula de hoje discutindo conceitos referentes a sistemas de partículas. Para enriquecer a compreensão de sistemas compostos por múltiplas partículas, introduzimos a noção de centro de massa, passamos a operar com o conceito de centro de massa, vimos brevemente procedimentos para a obtenção do centro de massa de sistemas de partículas e discutimos preliminarmente a conservação da quantidade de movimento linear de sistemas de partículas. Mais do que isso, iniciamos
a discussão de rotação como sendo uma das modalidades de movimento que enriquecem e que devem ser compreendidas na descrição de um sistema de partículas.